Glória a Deus. Vamos ficar em pé só mais um minuto em reverência à palavra do Senhor que será lida. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 11. Amém? Nos diz assim: Davi, o filho de Jonatã. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatã? Houve um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade, a bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde ele está? Ziba respondeu: ele está em Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebá, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Shaul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatã, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os servos o cultivarão a terra, para que ele recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Então Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este teu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Amém? Podemos assentar, igreja. Texto, como toda palavra, lindo, mas tem algumas coisas que nos saltam aos olhos. E acredito que esse texto já saltou aos olhos de muitas pessoas. Ele saltou com certeza aos olhos de muitos pregadores e ele salta aos olhos de muitos leitores. É um texto que fala de um homem, mas que um dia foi uma criança que quando ele tinha 5 anos, ocorreu uma fatalidade em sua vida. Ocorreu uma fatalidade a ponto de quando a sua ama, aquela que cuidava dele, recebeu uma notícia que o seu pai e o seu avô haviam morrido no mesmo dia em batalha. Ela pega aquele menino, estava fugindo dos filisteus, ela coloca ele, sela num cavalo e sai com aquele menino, mas em determinado momento, aquele menino cai. E na queda, ele tinha 5 anos, ele quebrou os 2 tornozelos. Quebrando os 2 tornozelos, o texto diz que ele ficou aleijado. Ele se arrastava, ou eu acredito que também poderia talvez andar com dificuldade com os 2 tornozelos, mas ele ficou incapacitado. A incapacidade, a limitação, no período de Jesus, no período da palavra de Deus, trazia distanciamento, era como uma maldição, era como um decreto, era como uma sentença. Então aquele menino já estava sentenciado. Então quando ele perde os pais, quando ele perde o pai, quando ele perde o avô, quando ele perde a referência, sua vida muda. Assim também é na vida de muitas pessoas. Quando nós perdemos o eixo, perdemos a referência, não sabemos o que fazer. Eu lembro que quando meu pai morreu, há 37 anos atrás, nós chegamos em casa, minha mãe e meus irmãos, e naquele momento que nós voltamos do velório, nós ficamos olhando um bom tempo. Eu lembro dessa cena, é incrível. Ficamos olhando um para o rosto do outro, perguntando: o que vai ser de nós agora? O que nós vamos fazer? Toda a nossa orientação, toda a nossa referência, toda a nossa direção estava ali. E agora?
E agora? A tendência natural é de que haja separação, divisão, que alguns se percam. E assim foi que aconteceu também com a minha vida, diferente não de Lodebar, não diferente de Mefibosete. Ele perdeu a referência. Ele foi colocado, ele vivia num palácio, filho do rei, e agora ele foi mandado para uma cidade que chamava Lodebar. Lodebar é uma terra chamada terra do esquecimento, uma terra infértil, uma terra onde imperava miséria, onde havia maldade, uma terra que ele até aquele momento não era desconhecida aos seus olhos, mas por tudo aquilo ele começou a perder as coisas desde cedo, perdeu o pai, perdeu a referência. Ele era um príncipe, mas agora tinha que morar numa cidade onde ele era apenas mais um. A partir daquela, quando ele perdeu a centralidade da vida, ele foi colocado à distância de tudo aquilo que aparentemente não, que ainda era seu por direito, mas que a vida, por um determinado momento, havia lhe roubado. O Ziba é esse homem, ele era servo de Saul e ele ficou servindo também a Davi. Ele tinha direito a posses, Mefibosete tinha direito à terra, e quando o seu pai morreu, também foi roubado dele o direito das terras, foi tirado de Mefibosete toda a sua herança. Então Ziba rouba dele tudo aquilo que era por direito dele. Essa história parece que não faz, parece que aconteceu ontem. É o que acontece em muitas famílias, é o que acontece em muitos lugares, quando alguém, o responsável morre, alguém apropriado daquilo que era seu, fica de olho diretamente nas coisas, e Mefibosete perdeu a saúde, perdeu a referência, perdeu os bens, tudo era dele, mas ele ficou literalmente sem nada, sem saúde. Mas ele, antes disso, ele não sabia de algo extraordinário, que eu acredito que talvez você não saiba. Antes dessa desgraça acontecer, Jonathan, pai dele, havia feito uma aliança com Davi, que ainda não era rei de Israel, e o que o seu pai, Saul, por inveja, queria matar. E eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança, e a aliança de Davi com ele era: se eu for rei, se eu conseguir reinar, eu vou cuidar de você, Jonathan, e vou cuidar de toda a sua descendência. Eu vou proteger aqueles que são seus. Eu faço uma aliança com você agora. E essa aliança foi feita. Porém, quando essa aliança foi feita, não demorou nada, praticamente nada. Davi, Jonathan e Saul morrem no mesmo dia. Passaram-se os anos. Eu posso dizer que aproximadamente 20 anos Davi está empossado como rei de Israel. Passaram um tempo, Davi reinando, e chega um dia que ele fala: opa, aliança. E ele procura e diz: será que tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de bondade, que eu possa ser generoso, que eu possa usar a bondade de Deus para com a vida dele? E esse mesmo Ziba, que tinha usurpado o bem de Mefibosete, que tinha usurpado a herança dele, diz: tem um sim, mas é um aleijado. Tem um sim, mas é um aleijado. Ele mora lá em Lodebar. Eu quero dizer para você que talvez, como Jonathan ou Mefibosete não sabia, talvez você não saiba, existe uma promessa de Deus para a sua vida, que foi firmada há muito tempo atrás. Uma promessa que tem os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, os mesmos benefícios. Tem promessa que às vezes nós, com o passar do tempo, vamos nos esquecendo de quem somos, vamos esquecendo a nossa origem espiritual. Mefibosete não se sentia mais como um príncipe, já não se sentia alguém mais importante. Talvez é assim, conforme nós vamos perdendo as coisas em nossa vida, também vamos perdendo o valor, vamos perdendo a dignidade. Ele não se achava ninguém, a ponto de quando o rei Davi mandou chamar, ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para realmente o Senhor achar beleza e graça aos meus olhos? Eu não passo de um cão morto. O cão era a maior ofensa que existia em Israel, era chamar alguém de cão. Era a maior ofensa, um cão vivo. E ele fala: eu sou um cão morto. Ele está dizendo: eu não tenho, como que você ainda consegue olhar para mim? Porque havia uma promessa. Ele esqueceu de quem era.
Talvez você adentrou aqui e tem caminhado, e pelo fato também de ter perdido referências importantes na sua vida, e você perdeu referência, você perdeu valores, você foi perdendo dignidade, e a vida levou você para Lodebar, um lugar do esquecimento, um lugar de tristeza, um lugar de miséria, um lugar de pobreza, um lugar de maldade, um lugar aonde Deus não quer, e Ele não reservou para você, amém? Mas ele se acostumou com aquele lugar, ele se acostumou com aquelas pessoas, ele se acostumou com aquela vida que não deveria se acostumar. Até que um dia o rei manda chamar, o tempo passou, aquele menino cresceu longe de tudo que era direito seu. Quantas pessoas têm como criança crescido e também está longe de tudo aquilo que é direito seu? Talvez você entrou aqui hoje e não sabia que tinha esse direito por herança, como Mefibosete não sabia. Ele não sabia, porque ele foi usurpado, ele foi roubado. Eu quero dizer também, quantos que entraram aqui que já tiveram a sua infância roubada, tiveram seus direitos, seus benefícios, a sua alegria roubada, a sua juventude roubada, roubaram a sua infância, roubaram o prazer, roubaram a referência de pai, roubaram a referência de mãe. Esse Ziba representa Satanás, que está sempre querendo usurpar tudo aquilo que é por direito, por herança que Jesus conquistou para a nossa vida. Mefibosete foi roubado, usurpado de todos os seus bens. E eu quero dizer que ele não via mais qualquer possibilidade de mudança em sua vida. Eu digo isso pela palavra, eu sou um cão morto, eu não tenho mais, eu não sou ninguém, eu sou um cão morto. Eu vivo no deserto, eu sou um aleijado, eu ando com extrema dificuldade, eu não sou ninguém, eu não tenho valor. Será que alguém já se imaginou? Já disse isso? Eu já disse. Acho que a minha vida já não tem mais, não tem valor. Chegou uma época que eu olhei e falei, acho que eu já estraguei, não tem mais conserto. Eu estava enganado. Até um dia que o rei mandou me chamar. Ele não usou Ziba, ele usou um servo de Deus que falou, hoje Deus tem uma nova história na sua vida. Eu desacreditei, falei, não é. Ele falou, Deus tem algo para falar com você hoje. E ele insistiu. E hoje eu olhando, lendo a palavra, é a mesma coisa que Deus fez comigo, Deus fez com Mefibosete, Deus fez com a sua vida. Um dia o rei mandou te chamar. E hoje é o dia que o rei mandou te chamar, porque ele quer falar com você, ele quer liberar decretos sobre a sua vida. Até que o dia o rei mandou te chamar. Já foi lido aqui no versículo, vamos ler novamente, Isaías 60, do 1 ao 2, que diz: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, é nascida sobre ti a glória do Senhor, amém? Aquele foi o dia de Mefibosete, de Deus dizer, resplandece. Hoje você vai sair da escuridão, hoje você vai sair do anonimato, hoje você vai sair dessa vida que você viveu, que não era a sua vida. Deus, quando o rei chama ele, está dizendo, resplandece. Hoje é o dia de você resplandecer. No mês de Iá, é o mês de novidade, é o dia que eu quero usar a tua vida. Jesus é a luz do mundo, e ele disse que nós deveríamos ser essa representatividade. Ele chamou Mefibosete e diz, eu quero brilhar nesse mundo através de você. Mefibosete se tornou uma referência, o nome dele está na Bíblia, para que nós possamos dizer, é possível, aconteceu com Mefibosete, vai acontecer comigo. Ele era um ninguém, ele era um aleijado, ele era um esquecido, ele era um pobre, ele era um miserável, ele era alguém que ninguém dava valor, e Deus olhou para a vida dele e colocou a luz de Cristo nele, e ele resplandeceu para o mundo, e passaram-se mais de 3.000 anos, o nome de Mefibosete continua resplandecendo. Ele, aquele que não era, aquele que não deveria ser, se torna um exemplo para nossas vidas. E Deus quer que através do exemplo dele, através da palavra, ele te chama para que você possa resplandecer a glória de Cristo. O dia é hoje, o entendimento é hoje, o chamado é hoje. Se faz urgente, igreja. Se faz urgente. Precisamos brilhar a luz de Cristo, amém?
Ele nos chama, é esse tempo, tempo de ir, tempo de resplandecer a glória de Deus. E o rei continua perguntando, tem alguém, olha a pergunta dele, tem alguém que eu possa usar de bondade? Olha o chamado, tem alguém para que eu possa usar de bondade? Tem alguém lá. Talvez você olhe para você e diga, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. De novo. É isso mesmo, Andréia, você fez certinho. Aleluia. É isso aí. Tem sim, mas só que ele ouviu algo diferente. Ele perguntou para alguém que deu falsas informações. Tem alguém sim, mas é Mefibosete. Ele é Mefibosete. Se eu não queria nem conhecer ele, ele é Mefibosete. Mefibosete significa vergonha. Ele era vergonha. Ele envergonhou todo mundo. Ele não merece não. Ele é Mefibosete, ele é uma vergonha. O rei falou, manda chamar ele a si mesmo, amém? Manda chamar ele a si mesmo. Aí ele, contente, falou assim, tem sim, mas ele é um aleijado. E Ziba sabia que pessoas com limitação física, com defeito, não poderiam entrar no palácio. Não teria acesso ao rei. Impossibilitado, aleijado, ou seja, com qualquer tipo de deformidade, não poderia chegar ao palácio. Ele fala, tem, mas ele não é para ele. Tem, mas ele não é digno. Ele não pode adentrar ao palácio. Ele é aleijado. Ziba sabia que ele não poderia ficar perto do rei. Mas o que ele não sabia, o que Ziba não sabia, é que a graça de Deus não mira os nossos defeitos. Amém? Ele não sabia disso. Ele desconhecia disso. Ele não sabia que a graça de Deus não olha para as nossas limitações, para as nossas imperfeições, não olha também para o nosso esforço humano, não olha para o que nós achamos de nós mesmos. Ele olha para a nossa fé. Olhando para a nossa fé, é possível nós estarmos e alcançarmos o favor do rei. Ele não sabia que havia uma promessa para a vida de Mefibosete. Ele não sabia que Mefibosete era um príncipe e já estava selado aquilo sobre a vida dele. Já havia um decreto. Você que adentrou aqui hoje e pela fé você pode receber. Eu adentrei na igreja e pela fé essa palavra é para a minha vida. Então eu sou selado. Então Deus tem um propósito, tem um projeto, tem uma promessa para a minha vida. Então tudo que eu vivi pode ser revertido a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Ele não sabia que quando o rei quer honrar alguém, ele queria honrar Mefibosete. Aparentemente ele não merecia, mas Deus falou, o rei falou, eu quero honrar ele. Eu quero restituir tudo que foi roubado da vida dele. Talvez o diabo roubou nesta manhã, você precisa pensar, o que o diabo roubou? De repente o diabo roubou a saúde, o diabo roubou os bens, de repente o diabo roubou todas as suas emoções, roubou a sua dignidade, roubou o seu caráter, roubou a sua dignidade, roubou os seus valores, roubou a sua família, roubou tudo, porque ele vem para roubar. Ele não deixou nada na vida de Mefibosete, ele só deixou Mefibosete vivo. E hoje é dia de restituir tudo aquilo que o diabo levou da nossa vida, amém? E Deus começa de que maneira? É honrando. Ele chamou Mefibosete e disse, eu vou honrar você. E quando Deus quer honrar alguém, ninguém e nada vai impedir. Quando Deus quer honrar alguém, nada e ninguém vai impedir. Vou repetir, quando Deus quer honrar alguém, nada e ninguém vai impedir. Ele escolheu Davi, o filho de uma concubina. Ele escolheu Davi, o que não era tão bonito. Ele escolheu Davi, o que não era tão forte. Ele escolheu Davi, o que era o último. E ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Ele continua escolhendo Mefibosete. Ele continua escolhendo o Gideão, aqueles que são os últimos, os pequenos, que não acham que tem capacidade, que não tem coragem. Eu sou o menor da minha casa. Ele diz, é você que eu quero usar. É você que ele quer chamar para o ministério. É você que ele quer honrar. Não é Eliabe, não é Saul. Saul foi destituído do Espírito Santo de Deus. Era belo,
se deixou levar pelas paixões, pela sua própria vontade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi restituído pela vida dele. Ele achava que era, mas não era. Mefibosete achava que não era, mas ele era, para a glória de Deus. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Ele não sabia. Naquele dia que o rei mandou chamar, ele sai do deserto para a mesa do rei. Ele sai do deserto direto para a mesa do rei. Aquele homem viveu um tempo de silêncio, de amargura, tempo de solidão, tempo de tristeza. Mas quando aquele dia que ele entendeu que o rei mandou chamar, mas ele entendeu, primeiro estágio dele, ele entendeu: eu não tenho direito, eu sou um cão morto. Quando ele olhou e viu o seu estado, o rei não mudou de ideia. O rei falou: você pode até se achar isso mesmo, mas eu tenho um outro olhar para a sua vida. Eu tenho um outro lugar para você. Eu tenho uma nova história para você. O Salmo 27:10 diz assim: ainda que um pai e uma mãe possam me abandonar, possam até se esquecer de mim, eu não me esquecerei de vós. Amém? Deus não se esqueceu de mim, não se esqueceu de cada um de vocês que está aqui nessa manhã. Só que, além de não esquecer, não é o suficiente. Ele quer honrar todos aqueles que são chamados de seus filhos. Amém? Amém? Ele quer honrar todos aqueles que são chamados. Naquele dia, Mefibosete saiu do anonimato. Por que saiu do anonimato? Porque ele se tornou parte da família real. Ele sentou ao lado do rei. Naquele dia, todo mundo começou a notar a vida dele. Aquele que não era visto, passou a ser visto. Não tinha mais como ele esconder, porque ele estava resplandecendo. Não tinha mais como esconder, porque ele estava na mesa do rei. Não tinha como esconder, porque ele estava diante de todos. Naquele dia, ele saiu do anonimato, porque a luz de Cristo passou a brilhar nele. Todo mundo começou a perguntar: é Mefibosete, é o aleijado? É ele mesmo. Eu quero dizer que naquele dia seu nome foi mudado. Ele passou a ser Meribaal, que é o lutador com o Senhor. O nome dele, quando Deus manda nos chamar, o nosso nome, a nossa história, a nossa vida, toda por inteiro é mudada. Amém? Ele passou a ser o lutador do Senhor. Não se engane. Como Ziba, muitas pessoas podem até olhar para você como um aleijado, como um impedido de entrar na presença de Deus, de receber o presente de Deus. Talvez até você tenha se achado isso a vida inteira, porque Mefibosete achava: não tenho direito e mérito algum. Alguém que se arrastou a vida inteira. Talvez você chegou aqui se arrastando, talvez você ainda está se arrastando. Se você não está resplandecendo a glória de Deus, você está se arrastando. Se você não está resplandecendo a glória de Deus, você está se arrastando. E Deus, através do profeta, diz a primeira coisa: antes de resplandecer, ele lhe diz: levanta-te, para que posteriormente possa resplandecer a tua glória. Então é dia de parar de se arrastar, parar de se arrastar, parar de se humilhar, parar de estado de comiseração, parar de sentir dó de si mesmo. Mefibosete sentia dor de si mesmo. Eu não sou, ninguém me vê, ninguém me olha. Ele esqueceu que tinha todo o olho de Deus estava posto sobre ele, e o que tinha prometido iria se cumprir. Que todo sentimento de tristeza, de dor, de que alguém fez comigo, ele não culpou o pai, ele não culpou: eu perdi minha mãe, eu perdi, me roubaram, fizeram isso comigo. No texto não diz, ele simplesmente agradeceu, porque ele sabia que nada era direito seu, ele sabia que nada era por mérito seu, mas ele engrandeceu, ele agradeceu ao rei, ele baixou a cabeça e disse: eu não sou digno, eu estou no altar, mas não sou digno, eu estou no altar, mas não sou digno. É pela graça, é pela bondade, é pela promessa, não é por mérito, não é porque sei, não é porque posso, é porque eu sei que a promessa havia um selo e ela foi cumprida em nossas vidas. E você, igreja? O texto diz que ele sentou na mesa do rei, ou é ao lado do rei?
A justiça, para aqueles que creem. Nós vivemos dias de injustiça. A justiça de Yahvé está chegando através dessa palavra para nossas vidas, amém? Tem muitas situações de injustiça, a justiça de Yahvé está chegando. Mefibosete, em nossos dias, representa um príncipe que vive no deserto, com medo, sem nada, sem ninguém. Mefibosete representa os filhos que o rei está procurando nesta manhã para honrar. Representa os filhos de Deus, amém? Isso, que ele está buscando para honrar, é isso aí. É assim que nós recebemos a palavra, para honrar. Ele está procurando Mefibosete para mudar a pessoas que ele quer mudar de vida, amém? Aleluia, é isso aí. Mefibosete era uma criança que se tornou um homem, cheio de dores físicas. O seu corpo trazia dor. Era alguém que tinha dores emocionais profundas, tristezas, pela perda, pela ausência, causada pelos traumas profundos que essa criança sofreu, e que se tornou um homem amargo, a ponto dele dizer: eu sou um cão morto, eu não passo de um cão morto. Mefibosete representa aquelas pessoas que não estiveram frente a frente com o rei, que não tiveram ainda a oportunidade de ter intimidade com o rei. Quando não, ele chama para perto, é intimidade. São pessoas que não conhecem, só ouviram falar do rei, mas não tiveram proximidade com o rei. Representa filhos dos reis, que ainda vivem na escassez, que ainda vivem em Lodebar, que são filhos de reis, mas não saem da miséria, que não vivem, que só vivem no opróbrio. É uma pessoa que vive numa terra de tristeza e de dor. Deus não nos chamou, não selou você para viver num dia, uma vida de tristeza, uma vida de miséria e uma vida de dor, não. Ele falou: eu estou procurando alguém para demonstrar a minha bondade. Caiu a ficha dele e falou: sou eu vou receber. Sou aleijado, mas vou receber. Passo de um cão morto, mas vou receber. Não me achava ninguém, mas vou receber. Ele começou em Lodebar, mas terminou, o texto diz, em Jerusalém. O rei mandou chamar: você está em Lodebar? Vem para Jerusalém. Lodebar representa as provações da vida, as dificuldades, o amargo, a escassez. Lodebar em Jerusalém representa a eternidade, representa a abundância, representa a presença e a mesa do rei. Ele saiu de Lodebar. O rei te chama para Jerusalém, para um novo lugar, um lugar que você continua não tendo mérito, mas eu já preparei. O banquete já está pronto, ele te chama, a mesa está preparada, o pão nosso de cada dia já está reservado para a nossa vida. O rei mandou te chamar, amém? Mandou te chamar. O rei usa uma expressão: não temos, quando ele chega diante da presença do rei, o rei fala algo maravilhoso para ele, e é o que está dizendo para a igreja nesta manhã: não temas por estar na minha presença. Mefibosete: quem sou eu? Quem sou eu? Muitos ainda olham indigno como eu olhei. Ele diz para você: não temas por estar na minha presença. Independente da sua condição, eu quero favorecer a sua vida. Não temas por estar na presença do rei, porque agora nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. É isso. O rei está dizendo, é uma tipologia já da vinda de Cristo. Não te acanhes. Você não poderia estar na minha presença porque você é aleijado. Você não poderia entrar no palácio. Mas um dia o véu foi rasgado. Hoje não há mais limitação, não há mais distância, não há nada que impeça a minha presença, nada impede você de se aproximar do verdadeiro rei, amém? Ele disse para Mefibosete: eu vou restituir todas as terras do teu pai. Ele está dizendo: eu vou restituir a terra que Adão perdeu, a terra que foi amaldiçoada, a terra que foi corrompida. É um tipo também, está dizendo, a terra que Adão perdeu, o nosso pai, o pai da humanidade perdeu. Ele está dizendo: eu vou restituir no novo céu e na nova terra para você. A terra que foi roubada, eu vou restituir, amém? O lugar que você mora, tem um outro lugar para você, uma nova Jerusalém.
aonde não falta nada, aonde não tem dor, não tem tristeza, totalmente diferente de Lodebar, aonde há fartura, há abundância, não tem lágrimas, não tem sofrimento, não tem dor física, não tem imperfeição. Ele disse, é isso que eu estou falando, Jesus. Só que ele disse algo também: restituir a terra, não fique triste, não tenha cães em estar em minha presença, e você vai comer. Ele disse, prepara tudo, mas eu quero Mefibosete todos os dias comendo na mesa do rei. É o que Jesus, antes de subir ao céu, disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu estou estejais vós também. O que o rei Davi disse aqui é o que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para que nós possamos todos estar juntos, assentados na mesa do rei. Essa mensagem é profética para toda a humanidade. Essa mensagem é uma mensagem profética para todos aqueles que dão ouvido e entendem a palavra de Deus e percebem: Lodebar não é o meu lugar. Eu sou um príncipe. Eu posso até ter me arrastado até os dias de hoje, mas em nome de Jesus, hoje é o dia de eu levantar e resplandecer a glória do Senhor. Eu vou levantar e vou resplandecer a glória do Senhor. Eu não vou querer me aparecer, porque os outros vão me ver. Eu não tenho mais hoje é como me esconder, porque eu vou brilhar a glória de Cristo. Eu não tenho como me ver, mas todo mundo está vendo. Saiba você que quando você resplandece a glória de Deus, você pode até não saber, e não é para você saber, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe, o inferno sabe. O inferno sabe, porque incomoda os demônios. Mas as pessoas que estão ao seu lado também vão saber: ali é diferente. Tem uma casa diferente, tem um servo diferente, tem servos diferentes, tem escolhidos, tem selado, tem príncipes e princesas do Senhor. Amém? E aqui, a mesa. Aí eu fiquei ali, a mesa, nós como falamos na quarta, de pão nosso, a mesa, ela traz uma revelação profunda. Eu quero terminar. A mesa, quando o rei diz, você vai se assentar todos os dias comigo à mesa. Quando todos nós estivéssemos sentados na mesma mesa que o rei chamou, na mesa, da cintura para cima, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Amém? E essa é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. Um dia haverá um banquete espiritual, onde todos nós nos assentaremos. Na mesa da cintura para cima, todos nós somos diferente. E isso é a beleza do Evangelho. Mas da cintura para baixo, todos nós somos iguais. Quando nós nos assentamos à mesa, a imperfeição de Mefibosete desapareceu. Quando ele está sentado à mesa, ninguém sabe que ele tem limitação. Quando nós estamos sentados à mesa com o rei, as nossas imperfeições, nossas limitações, elas desaparecem, igreja, amém? Elas desaparecem. Por isso que a mesa é tão linda, por isso que a mesa é tão reveladora, por isso que a mesa é tão transformadora, por isso que a mesa é reveladora, por isso que a mesa é um processo, é transformadora, é salvadora. Eu digo salvadora porque aqueles que estão em Cristo passarão pela presença da mesa, terão que vivenciar a mesa, terão que passar pelo pão, pelo cálice, terão que renunciar o pecado, terão que se diminuir todo mês, terão que entender que não é por olho, não é por sangue, não é pelo Espírito Santo de Deus, é renunciar à carne. Como eu tenho dito, a carne não gosta de sofrer, mas nós precisamos fazer a carne sofrer para vivificar o Espírito Santo que há em nós. É a única maneira, e é através da mesa que Jesus faz com que todos nós sejamos iguais na presença dele. A bondade de Deus nos alcança nos níveis mais profundos da nossa existência. E aqui, alguém pode dizer, como que a vida dele foi mudada? Ele foi curado das suas emoções, ele foi tratado como aquele dia, como príncipe, e a partir daquele dia ele foi tratado como o príncipe que ele verdadeiramente é. Ele foi curado das suas emoções, eu creio que ele foi curado dos seus traumas, que ele viveu durante anos, pai, mãe, avô, ele perdeu a referência. Traumas, sequelas, porque talvez nas suas dores físicas, por que eu tive que passar por isso? Por que eu fui um infortunado? Ele foi restaurado porque ele resplandeceu a luz. Que nesta manhã você também possa olhar para as suas limitações e talvez como você tem feito há alguns anos, porque
Essa não é a pergunta. Não é a pergunta. É o que Deus quer fazer através de mim, mesmo com as minhas limitações e com as minhas imperfeições. A Bíblia diz que tudo tem um plano. Então Deus, quando Ele resplandeceu, suas emoções foram curadas, a sua vida financeira foi restaurada, ele recebeu terra, ele foi honrado, ele recebeu dignidade. Deus trabalhou na vida dele, incluindo tudo nas suas emoções. Quando nós resplandecemos, Deus nos sara e nos trata por completo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Hoje é dia dos filhos do rei saírem do deserto. Quantas pessoas querem ficar escondidas? Não me veio, tinha um aluno da escolinha do professor Raimundo, que ele sempre me chamava muita atenção. Ele ficava no fundo da classe, ele falava assim, quando o professor chamava ele, falou assim, já me achou aqui? Ai meu Jesus Cristinho, você já me achou aqui? Ele ficava se escondendo no fundo da classe, para não poder ser chamado. Mal sabia ele, que a beleza está em você ser chamado. Que nesta manhã você não seja um aluno que fique no fundo da classe, se escondendo para não ser chamado. A beleza está em você ser chamado. Como Deus um dia falou, Samuel, Samuel! Samuel, Samuel! Quando te chamar de novo, você responde, eis-me aqui. Hoje é manhã de você dizer, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer me honrar, eis-me aqui. Se o Senhor quer mudar a minha vida, eis-me aqui. Quer sarar as minhas emoções, eis aqui. Quer tratar os meus traumas e as minhas dores, as minhas feridas, eis-me aqui, porque eu estou no lugar certo e eu sei que o Senhor vai fazer para a glória de Deus. Amém. Amém.